Meu nome é Steve Pinker e sou o professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Harvard. E hoje vou falar com vocês sobre linguagem. Na verdade, não sou linguista, mas sim cientista cognitivo. Não tenho muito interesse nisso. A linguagem não é vista apenas como um objeto em si mesma, mas também como uma janela para a mente humana. A linguagem é um dos temas fundamentais nas ciências humanas. É a característica. O que distingue os humanos de outras espécies de forma mais evidente é essencial para a humanidade. Cooperação. Realizamos coisas incríveis compartilhando nosso conhecimento ou coordenando nossas ações. Ações por meio de palavras. Isso levanta profundos mistérios científicos, como, por exemplo, como a linguagem surgiu, como a linguagem evolui nessa espécie em particular, como o cérebro a processa. Mas também a linguagem possui muitas aplicações práticas, o que não surpreende, dada a sua importância central para a vida humana. A linguagem nos é tão natural que tendemos a esquecer o quão estranha e milagrosa ela é. É um presente, sem dúvida, mas pense no que você vai fazer na próxima hora. Você vai ficar ouvindo pacientemente enquanto um cara faz barulho ao expirar. Agora, por que você faria alguma coisa assim? Não que eu possa afirmar que os sons que vou produzir sejam particularmente melodiosos, mas na verdade eu codifiquei informações nas sequências exatas de assobios e zumbidos, e os rangidos e estalos que eu vou fazer. Você tem a capacidade de recuperar as informações a partir desse fluxo de ruídos que nos permite compartilhar ideias. Agora, as ideias que vamos compartilhar são sobre esse talento, a linguagem, mas com uma abordagem um pouco diferente. Diferentes sequências de assobios e guinchos poderiam fazer você pensar em algo sobre uma vasta gama de tópicos, desde os últimos acontecimentos do seu reality show favorito até qualquer coisa relacionada à realidade. Mostrar as teorias da origem do universo. É isso que eu considero o milagre de a linguagem, com seu vasto poder expressivo, é um fenômeno que ainda me enche de admiração, mesmo depois de ter estudado o idioma por 35 anos. E esse é o principal fenômeno que a ciência da linguagem visa explicar. Não surpreendentemente, a linguagem é fundamental para a humanidade. Vida. A história bíblica da Torre de Babel nos lembra que os seres humanos realizam grandes feitos. Coisas porque podem trocar informações sobre seus conhecimentos e intenções por meio da linguagem. A linguagem, além disso, não é uma peculiaridade de uma cultura, mas sim, foi constatado em todas as sociedades já estudadas por antropólogos. Existem cerca de 6.000 línguas faladas na Terra, todas elas complexas, e ninguém jamais descobriu uma sociedade humana que carece de linguagem complexa. Por essa e outras razões, Charles Darwin escreveu: "O homem tem uma tendência instintiva a falar, como vemos no balbúcio de nossos jovens. Crianças, embora nenhuma criança tenha uma tendência instintiva para assar, preparar cerveja ou escrever. A linguagem é um talento complexo e não é de surpreender que a ciência da linguagem seja uma disciplina complexa. Inclui o estudo de como a própria linguagem funciona, incluindo gramática, a formação de palavras, frases e sentenças, fonologia, o estudo do som, semântica, o estudo do significado, e pragmática, o estudo do uso da linguagem na conversação. Os cientistas interessados em linguagem também estudam como ela é processada em tempo real. Campo chamado psicolinguística, como é adquirida pelas crianças, o estudo da linguagem, aquisição, e como ela é processada no cérebro, a disciplina chamada neurolinguística. Agora, antes de começarmos, é importante não confundir linguagem com outras 3 coisas que são intimamente relacionadas à linguagem. Uma delas é a linguagem escrita. Ao contrário da linguagem falada, que está presente em todas as culturas humanas. Ao longo da história, a escrita foi inventada um número muito pequeno de vezes na história da humanidade. Há cerca de 5.000 anos. E a escrita alfabética, onde cada marca em a página representa uma vogal ou uma consoante, e parece ter sido inventada apenas uma vez em toda a história da humanidade pelos cananeus, há cerca de 3.700 anos. E como Darwin apontou, as crianças não têm uma tendência instintiva para escrever, mas precisam aprender por meio da construção. E escolaridade. Uma segunda coisa a não confundir. Linguagem com gramática correta. Os linguistas distinguem entre gramática descritiva, as regras, que caracterizam a maneira como as pessoas falam, e a gramática prescritiva, regras
que caracterizam a maneira como as pessoas falam. Deveriam se manifestar se estiverem escrevendo uma prosa bem elaborada. Um segredo obscuro da linguística é que não só não se tratam do mesmo tipo de regras, mas muitas das regras prescritivas da linguagem não fazem o menor sentido. Veja um exemplo. A mais famosa dessas regras é a de não separar os infinitivos. De acordo com essa regra, o Capitão Kirk cometeu um grave erro gramatical quando disse que a missão da Enterprise era ir audaciosamente aonde nenhum homem jamais foi. Ele deveria ter dito, segundo esses editores, ir audaciosamente aonde nenhum homem jamais foi. Já foi feito antes, o que imediatamente entra em conflito com o ritmo e a estrutura do ordinário inglês. Na verdade, essa regra prescritiva foi baseada em uma analogia desajeitada com o estilo latim, onde não se pode dividir um infinitivo porque é uma única palavra, como em facere, fazer. Júlio César não poderia ter dividido um infinitivo mesmo se quisesse. Essa regra foi traduzida literalmente para o inglês, onde realmente não deveria se aplicar. Outra regra prescritiva famosa é que nunca se deve usar uma chamada dupla negação. Mick Jagger não deveria ter cantado I can't get no satisfaction. Não consigo obter nenhuma satisfação. Ele realmente deveria ter cantado. Cantavam. Não consigo obter nenhuma satisfação. Agora, isso é frequentemente promovido como uma regra de, do ponto de vista lógico, sim, mas não posso. E qualquer formam uma dupla negação tanto quanto não posso. E não. A única razão pela qual não consigo obter nenhuma satisfação é considerada correta. É a que está correta. E can't get no satisfaction é considerado agrammatical, porque é um dialeto do inglês. Falado no sul da Inglaterra no século XVII, usava-se can e any em vez de any, do que não posso, não. Se a capital da Inglaterra estivesse ao norte do país em vez do sul do país, então não consigo um não. Teria sido correto, e não consigo encontrar nenhum, teria sido considerado incorreto. Não há nada de especial em uma língua que por acaso é escolhido como padrão para um determinado país. Aliás, se você comparar, as regras das línguas e os chamados dialetos são complexos, cada um à sua maneira. Veja o caso. Por exemplo, o inglês vernáculo afro-americano, também chamado de inglês negro ou ebonics. É uma construção em afro-americano onde você pode dizer he be working, que não se trata de um erro, deturpação ou corrupção do inglês padrão, mas, na verdade, transmite uma mensagem. Uma distinção sutil, diferente de simplesmente ele está trabalhando. Ele está trabalhando significa que ele está empregado, ele tem um emprego. E working significa que ele está trabalhando. No momento em que você e eu estamos conversando. Agora, essa é uma diferença de tempo verbal que pode ser feita no inglês afro-americano e que não é feito em inglês padrão. Um dos muitos exemplos em que os dialetos têm seu próprio conjunto de regras tão sofisticadas e complexas quanto as da linguagem padrão. Agora, uma terceira coisa, para não confundir linguagem com pensamento. Muitas pessoas relatam que eles pensam em termos de linguagem, mas uma comunidade de psicólogos demonstrou que existem muitos tipos de pensamento, que na verdade não ocorrem na forma de frases. Bebês e outros mamíferos se comunicam sem fala. Por exemplo, sabemos disso por meio de experimentos engenhosos, que criaturas não linguísticas, como bebês, antes de aprenderem a falar, ou outros. Algumas espécies de animais possuem formas sofisticadas de cognição, capazes de registrar causa e efeito, e objetos e as intenções de outras pessoas, tudo sem o benefício da fala. 2. Tipos de pensamento continuam sem linguagem e pensamento visual. Sabemos também que mesmo em criaturas que possuem linguagem, ou seja, os adultos, muito do que se pensa continua acontecendo. Continua em outras formas, além da linguagem, por exemplo, imagens visuais. Se você observar as duas figuras tridimensionais superiores nesta vitrine, e eu pergunto a vocês, elas têm mesma forma ou forma diferente? As pessoas não resolvem esse problema descrevendo-as. Não se trata de sequências de cubos em palavras, mas sim de imaginar um cubo e rotacioná-lo mentalmente para formar uma estrutura. A orientação do outro, uma forma de pensamento não linguístico. 3. Usamos o conhecimento tácito para compreender a linguagem e lembrar a essência. Aliás, mesmo quando você entende a linguagem, o que você absorve não está em a própria linguagem que você ouve. Outra descoberta importante na psicologia cognitiva. Será que a memória de longo prazo para material verbal registra a essência, o significado ou o conteúdo das palavras, e não da forma exata das palavras? Por exemplo, gosto de pensar que você ainda se lembra de alguma coisa do que eu tenho dito os últimos 10 minutos. Mas suspeito que se eu lhe pedisse para reproduzir qualquer frase que eu proferi, você seria incapaz de fazê-lo.
O que fica na memória é muito mais do que eu, mais abstrato do que as frases em si, algo que podemos chamar de significado, conteúdo ou semântica. Na verdade, mesmo quando se trata de compreender uma frase, as palavras em si são a ponta de um vasto iceberg de um processo muito rápido e inconsciente. Processamento não linguístico que é necessário até mesmo para dar sentido à própria linguagem. E vou ilustrar isso com um trecho clássico de poesia, os versos do shampoo, frasco, cabelo molhado, ensaboe, enxágue e pita. Agora, para entender esse fragmento de linguagem muito simples, você precisa saber, por exemplo, que quando você repete o processo, você não molha o cabelo uma segunda vez porque ele já está molhado. E quando você chega ao final e vê repetir, você não continua repetindo repetidamente em um loop infinito. Repetir aqui significa repetir apenas uma vez. Agora isto, o conhecimento tácito do que os escritores tinham em mente é necessário para compreender. Linguagem, mas ela própria não é linguagem. 4. Se a linguagem é pensamento, então de onde ela veio? Por fim, se a linguagem fosse realmente pensada, isso levantaria a questão de onde a linguagem estaria localizada. De onde viria se fosse incapaz de pensar sem linguagem? Afinal, o inglês. A linguagem não foi criada por algum comitê de marcianos que desceu à Terra e a inventou. Para nós, na verdade, a linguagem é um fenômeno popular. É a wiki original, que agrega as contribuições de centenas de milhares de pessoas que inventam jargões e gírias e novas construções. Algumas delas se acumulam na língua à medida que as pessoas as incorporam. Buscam novas maneiras de expressar seus pensamentos. E é assim que surge uma linguagem no primeiro lugar. Agora, isso não significa negar que a linguagem pode afetar o pensamento e a linguística. Há muitos se interessam pelo que às vezes é chamado de linguística. Hipótese da relatividade, ou hipótese de Sapir-Whorf. Observe a grafia correta, nomeada em homenagem aos dois. Os linguistas que primeiro formularam essa ideia, ou seja, que a linguagem pode afetar o pensamento. Há muita controvérsia sobre o status da hipótese da relatividade linguística, mas ninguém acredita que a linguagem é a mesma coisa que o pensamento e que toda a nossa vida mental consiste em pensamento. E recitar frases. Agora que já esclarecemos o que é a linguagem, vamos abordar o que é a linguagem, começando pela questão de como ela funciona. Em resumo, podemos dividir a linguagem em 3 tópicos. Existem palavras, que são os componentes básicos das frases e que estão armazenadas em uma parte de memória de longo prazo que podemos chamar de léxico mental ou dicionário mental. São regras, as receitas ou algoritmos que usamos para juntar fragmentos de linguagem em algo mais complexo. Trechos complexos da linguagem, incluindo a sintaxe, as regras que nos permitem construir palavras. Em frases e orações, morfologia, as regras que nos permitem juntar partes de palavras, como prefixos e sufixos em palavras complexas. Fonologia, as regras que nos permitem combinar vogais e consoantes nas menores palavras. E então, todo esse conhecimento da linguagem precisa se conectar com o mundo através de interfaces que nos permitam entender a linguagem que está surgindo de outros para produzir linguagem que outros possam nos entender. As interfaces da linguagem. Vamos começar com as palavras. O princípio básico de uma palavra foi identificado pelo linguista suíço Ferdinand de Saussure. Há mais de 100 anos, ele chamou a atenção para a arbitrariedade do signo. Considere por exemplo, a palavra pato. A palavra pato não se parece com um pato, nem anda como um pato ou grasnar como um pato. Mas posso usar isso para fazer você pensar no pensamento de um pato, porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, memorizamos essa força bruta. A associação entre esse som e esse significado, o que significa que ele precisa ser armazenado na memória. Em algum formato, de forma muito simplificada, uma entrada no léxico mental poderia ser algo assim. Existe um símbolo para a própria palavra, existe algum tipo de especificação do seu som e existe algum tipo de especificação do seu significado. Um dos fatos notáveis sobre o léxico mental é a sua abrangência. Usando técnicas de amostragem de dicionário, onde você diz, pegue a palavra do canto superior esquerdo a cada 20 palavras.
Página do dicionário. Entregue-a às pessoas em um teste de múltipla escolha. Corrija os palpites. E multiplicando pelo tamanho do dicionário, você pode estimar que uma escola de ensino médio típica. O graduado possui um vocabulário de cerca de 60 mil palavras, o que corresponde a uma taxa de aprendizado de aproximadamente uma nova palavra a cada 2 horas, a partir de 1 ano de idade. Quando você pensa que cada uma dessas palavras é tão arbitrária quanto um número de telefone ou uma data na história, lembrou-nos da notável capacidade da memória humana de longo prazo para armazenar significados e sons de palavras. Mas é claro que não simplesmente soltamos frases individuais sem pensar. As palavras são combinadas em frases e orações. E isso nos leva ao segundo componente principal da linguagem, ou seja, gramática. Agora, o estudo moderno da gramática é inseparável. As contribuições de um linguista, o famoso acadêmico Noam Chomsky, que estabeleceu o Agenda para o Campo da Linguística nos últimos 60 anos. Para começar, Chomsky observou que o principal enigma que temos de explicar na compreensão a linguagem é criatividade, ou, como os linguistas costumam dizer, produtividade, a capacidade de produzir e compreender novas frases. Exceto por um pequeno número de fórmulas clichês, praticamente qualquer frase que você produz ou entende é uma combinação totalmente nova. Pela primeira vez, talvez na sua vida, talvez até na história da espécie. Nós temos, para explicar como as pessoas são capazes de fazer isso, mostra que quando conhecemos uma língua, não memorizamos apenas uma longa lista de frases, mas sim internalizamos uma gramática, algoritmo ou receita para combinar elementos em novas estruturas. Por essa razão, Chomsky insistiu que a linguística é, na verdade, um ramo da psicologia e é uma janela para a mente humana. Uma segunda constatação é que as línguas têm uma sintaxe que não pode ser identificada com seu significado. Agora, a única citação que eu conheço algum linguista que tenha de fato entrado para a coletânea Bartlett's Familiar Quotations. A seguinte frase é de Chomsky, de 1956. Ideias verdes e incolores dormem furiosamente. Bem, qual é o objetivo dessa frase? O objetivo é que ela é praticamente sem sentido. Por outro lado, qualquer falante de inglês pode reconhecer instantaneamente que está em conformidade com os padrões da sintaxe inglesa. Compare, por exemplo, furiosamente dormem ideias, sonham sem cor. Ideias dormem furiosamente, sonham sem cor, sonham sem cor. O que também não tem sentido, mas percebemos como uma salada de palavras. Uma terceira constatação é que a sintaxe não consiste em uma sequência de associações palavra por palavra, como, nas teorias de estímulo-resposta em psicologia, produzir uma palavra é uma resposta que, então você ouve e isso se torna um estímulo para produzir a próxima palavra, e assim por diante. Novamente, a frase ideias verdes incolores dormem furiosamente pode ajudar a ilustrar esse ponto, porque, se você observar as probabilidades de transição, palavra por palavra, nessa frase, por exemplo, incolor e depois verde. Quantas vezes você já ouviu falar em incolor e verde em sequência? Provavelmente 0 vezes. Verde e ideias, essas duas palavras nunca aparecem juntas. Ideias e sono, sono. E, furiosamente, cada uma das probabilidades de transição é muito próxima de 0. No entanto, a frase como um todo pode ser considerada uma frase bem formada em inglês. A linguagem, em geral, apresenta dependências de longa distância. A palavra, em uma posição em uma frase, pode ditam a escolha da palavra várias posições abaixo. Por exemplo, se você começar em uma frase com either, em algum lugar mais adiante, precisa haver um or. Se, quando você tem um se, geralmente espera-se que em algum momento haja um então. Há uma história sobre uma criança que diz ao pai: "Papai, por que você trouxe aquele livro que eu não quero que leiam para mim, está pronto para ler?" Onde você tem um conjunto
de dependências aninhadas ou embutidas de longa distância. De fato, uma das aplicações da linguística ao estudo do bom estilo da prosa é que as frases podem tornar-se difíceis de entender se tiverem demasiadas dependências de longa distância, porque isso poderia sobrecarregar a memória de curto prazo do leitor ou ouvinte enquanto tentava, para compreendê-los. Em vez de um conjunto de associações palavra por palavra, as frases são organizadas em uma estrutura hierárquica que se assemelha a uma árvore invertida. Deixe-me dar um exemplo de como isso funciona no caso do inglês. Um dos princípios básicos é o inglês. De acordo com as regras do inglês, uma frase consiste em um sintagma nominal, o sujeito, seguido por uma frase verbal, o predicado. Uma segunda regra, por sua vez, expande a frase verbal. Uma expressão muito consiste em um verbo seguido por um sintagma nominal, o objeto, seguido por, em uma frase, o complemento como eu disse a ele que estava ensolarado lá fora. Agora, por que os linguistas insistem que a linguagem deve ser composta a partir de regras estruturais de frases? 1. As regras permitem criatividade sem limites. Bem, por um lado, isso ajuda a explicar. O principal fenômeno que queremos explicar é, sobretudo, a criatividade ilimitada da linguagem. 2. As regras permitem a expressão de algo desconhecido. Isso nos permite expressar significados desconhecidos. Existe um clichê no jornalismo, por exemplo, de que quando um cachorro morde um homem, isso não é notícia. Mas quando um homem morde um cachorro, isso sim é notícia. A beleza da gramática é que ela nos permite transmitir notícias, combinando palavras familiares em novas combinações. Além disso, porque, devido à forma como as regras de estrutura de frases funcionam, elas produzem um número vasto de combinações possíveis. 3. As regras permitem a produção de grandes quantidades de combinações. Além disso, o número de pensamentos diferentes, o que podemos expressar através do poder combinatório da gramática, não é apenas imenso, mas, em termos técnicos, é infinito. Claro que ninguém vive um número infinito de vidas, de anos, e, portanto, podem descartar sua capacidade de compreender um número infinito de frases, mas você pode expressar a ideia da mesma forma que um matemático pode dizer que alguém que entende as regras da aritmética sabe que existe um número infinito de números, ou seja, se alguém alguma vez afirmou ter encontrado o mais longo, você sempre pode. Crie um ainda maior, adicionando um a ele. E você pode fazer a mesma coisa com a linguagem. Deixe-me ilustrar da seguinte maneira. De fato, já houve quem afirmasse que existe a sentença mais longa do mundo. Quem faria tal afirmação? Bem, quem mais? O livro Guinness dos Recordes. Você pode consultar. Há uma entrada para a frase mais longa do mundo. Tem 1.300 palavras. E vem de um romance de William Faulkner. Não vou ler todas as 1.300 palavras, mas vou apenas dizer como. Começa assim. Ambos suportaram como se estivessem deliberadamente. Exaltação flatulenta. E a coisa continua a partir daí. Mas estou aqui para dizer que, na verdade, esta não é a frase mais longa do mundo. E já me senti tentado a alcançar a imortalidade no Guinness, submetendo o seguinte recorde. Quebra-gelo. Faulkner escreveu. Ambos o suportavam como que em deliberada exaltação flatulenta. Mas, infelizmente, isso não seria a imortalidade, afinal, mas apenas os proverbiais 15 minutos de fama. De fama porque, com base no que você sabe agora, você poderia submeter um recordista ao recordista, ou seja, Guinness observou que Faulkner escreveu, ou Pinker mencionou que Guinness observou que Faulkner escreveu, ou quem se importa que Pinker tenha mencionado que Guinness observou que Faulkner escreveu. Tome, por exemplo, o seguinte maravilhosamente, frase ambígua que apareceu no guia de TV. No programa de hoje à noite, Conan discutirá sexo com a doutora Ruth. Agora, isso tem um significado perfeitamente inocente, em que o verbo discutir envolve duas coisas, a saber, o tópico da discussão, sexo, e a pessoa com quem se está discutindo o assunto, neste caso, com a doutora Ruth. Mas a expressão adquire um significado um tanto malicioso se você reorganizar as palavras em frases de acordo com, para uma estrutura diferente, na qual sexo com a doutora Ruth é o tema da conversa. E é isso que está sendo discutido. Agora, a estrutura da frase não só pode explicar para nossa capacidade de produzir tantas frases, mas também é necessário que compreendamos o que eles querem dizer. A geometria dos ramos em uma estrutura de frase é essencial para descobrir quem fez o que a quem. Outra importante contribuição de Chomsky. A ciência da linguagem concentra-se na aquisição da linguagem pelas crianças. Agora, as crianças não consigo memorizar frases, porque o conhecimento da língua não é apenas uma longa lista de palavras. Frases memorizadas, mas
leve, mas poderoso. Mas centra-se na aquisição da linguagem pelas crianças. Agora, as crianças não consigo memorizar frases porque o conhecimento da língua não é apenas uma longa lista de palavras. Frases memorizadas, mas, de alguma forma, eles devem destilar ou abstrair as regras que começa a montar frases com base no que ouve da boca dos pais, quando eram pequenos. E o talento de usar regras para produzir combinações está em evidências desde o momento em que as crianças começam a falar. As crianças criam frases nunca antes ouvidas de adultos. Na fase de duas palavras, que você normalmente... Em crianças com 18 meses ou um pouco mais de idade, observa-se que elas estão produzindo as frases mais curtas, que merecem ser contadas como frases, ou seja, com duas palavras. Mas já está claro que eles estão montando tudo usando regras que eles mesmos criam. Para dar um exemplo, uma criança pode dizer mais lá fora, querendo dizer leve-a para fora, ou deixe-a ficar lá fora. Hoje em dia, os adultos não dizem mais lá fora. Portanto, não é uma frase que a criança simplesmente memorizadas mecanicamente, mas isso mostra que as crianças já estão usando essas regras para compor novas combinações. Outro exemplo, uma criança lavada com geleia. Com os dedos, ele disse à mãe, tudo ficou grudento. Novamente, não é uma frase que você poderia ter sido copiado de um dos pais, mas sim de um que mostra a criança produzindo novas combinações. Regra do tempo passado. Uma maneira fácil de demonstrar que as crianças assimilam regras gramaticais inconscientemente desde o momento em que eles começam a falar, o que indica o uso da regra do pretérito perfeito. Por exemplo, as crianças passam por uma longa fase em que cometem erros como nós seguramos os coelhinhos ou ele rasgou o papel e depois o colou. Casos em que eles generalizam demais a regra regular de formação do pretérito, adicionando ed aos verbos irregulares. Verbos como segurar, grudar ou rasgar. E é fácil de mostrar. É fácil de... Incentive as crianças a demonstrarem essa habilidade de aplicar regras de forma produtiva em uma demonstração de laboratório, chamado teste WUG. Você leva uma criança a um laboratório. Você mostra a ela a foto de um pequeno. Você mostra a eles outra foto e diz, este é um WUG. E então você mostra outra foto. But it shows that they have productive mastery of the regular plural rule in English. And famously, Chomsky